Olá, tudo bem? Eu sou André Dick do Cinematógrafo. Eu já estou aqui para falar um pouco sobre o filme O Exorcista o Devoto, dirigido por David Gordon Green. Esse filme é uma retomada da franquia iniciada com o clássico de 1973, O Exorcista, dirigido por William Friedkin. É um dos maiores filmes de terror de todos os tempos e é muito difícil, obviamente, alcançar sua qualidade. Eu gosto bastante também da continuação feita pelo John Borman em 1977. É uma continuação que não foi bem recebida, é vista como até um desastre na trajetória desse diretor, que depois faria, por exemplo, Excalibur, mas eu reconheço que nesse filme há qualidades que poderiam ser melhor apreciadas pelo espectador. O David Gordon Green ele retomou também a franquia Halloween em 2018, fazendo um filme praticamente em homenagem aos 40 anos do clássico dirigido pelo John Carpenter. O filme dele tinha bastante qualidade, a sequência também era bem interessante, mas no ano passado, no fechamento da trilogia, no Halloween Ends, eu acredito que a qualidade se perdeu bastante. Eu considero um dos filmes de terror mais desinteressantes dos últimos tempos. Ou seja, eu não estava com muita expectativa para essa retomada do Exorcista pela direção dele. Mas, diante de todas as críticas bastante pesadas feitas em relação a esse filme do Exorcista o Devoto, a minha expectativa acabou sendo substituída por uma agradável surpresa. Eu acho que o Exorcista o Devoto, obviamente, não se equipara ao clássico de 1973. O próprio William Friedkin, depois daquela fase ali em que ele fez Operação França, que ganhou o Oscar de melhor filme em 1972, e O Exorcista, ele nunca conseguiu repetir o talento que ele mostrou nesses dois filmes. E o David Gordon Green, por vir do cinema indie, principalmente ali no início do século, num projeto como George Washington, depois ele acabou adotando alguns caminhos autorais dramáticos, como no filme Joe, que é estrelado pelo Nicolas Cage. Ele acabou enveredando mais pelo gênero de terror. Eu acho que ele fez um bom trabalho no Halloween, como eu me referi, e aqui no Exorcista ele volta a apresentar um talento, principalmente na escolha do elenco. O personagem principal é feito pelo Leslie Odom Jr., que é um ator extraordinário, que foi revelado para mim no filme Uma Noite em Miami, de 2019, um filme muito interessante, em que ele tinha uma participação decisiva. Eu acho que o Leslie Odom Jr. ele faz com que a narrativa do Exorcista Devoto seja uma narrativa mais interessante do que a princípio aparentava ser. Ele faz o pai de uma menina que acaba desaparecendo um dia ao lado de uma colega de escola e ele muito angustiado, desesperado, assim como os pais dessa colega da filha dele, eles ficam à procura delas num bosque onde elas acabam desaparecendo, assim como a polícia. A partir daí, o David Gordon Green ele acaba estabelecendo uma série de associações que fazem com que o espectador retome aquela atmosfera, aquele clima parecido com o Exorcista de 1973 do William Friedkin. Embora o início aqui do Exorcista Devoto tenha me remetido principalmente à segunda parte, dirigida pelo John Borman. O Exorcista Devoto ele tem alguns elementos que recorrem ao cinema do Jordan Peele. Ele apresenta também uma certa influência do John Carpenter, o que é natural, já que o David Gordon Green acabou fazendo a trilogia mais recente da franquia Halloween. Então, ele consegue estabelecer, a partir de determinado momento, um clima que mescla tanto aquele exorcista dos anos 70, principalmente numa certa paisagem melancólica que tinha no filme do William Friedkin,
com aquela paisagem deserta de uma cidadezinha quase que abandonada, como a gente vê no Halloween. O Exorcista Devoto ele acaba tendo nesse trabalho, principalmente de cenários, de design de produção, assim como nos efeitos sonoros muito elaborados que acabam assustando o espectador em alguns momentos, através também da boa direção do David Gordon Green. Todos esses elementos acabam se adequando a uma narrativa que começa um pouco lenta, os personagens vão sendo introduzidos aos poucos e o espectador acaba não tendo uma grande noção do caminho que cada um deles vai ter na trama. Nesse sentido, eu acho que o David Gordon Green ele não apresenta um roteiro original, mas também não apresenta um roteiro que está calcado, como a maioria dos filmes de terror, apenas em sustos e violência. O filme ele tem alguns momentos mais fortes, alguns momentos mais impactantes, mas de modo geral ele não recorre a esse estilo de violência desenfreada que a gente vê na maioria dos filmes de terror recentes, principalmente no filme que fechava a trilogia do Halloween, que eu considero um filme bastante precário no sentido de montagem e principalmente no uso da violência excessiva. Parece que aqui o David Gordon Green ele conseguiu estabelecer um caminho melhor para elaborar os seus personagens de maneira mais interessante. Em alguns momentos, esse exorcista, o devoto, ele cria um diálogo, principalmente com o personagem do Jason Miller, do Exorcista de 1973, à medida que ele explora a culpa de alguns personagens. Esse era o mote, era o conceito principal do filme do William Friedkin, por trás de tudo, esse sentimento de culpa de alguns personagens em relação ao seu passado. E nesse sentido, eu acho que o David Gordon Green ele trabalha muito bem nessa recuperação. Obviamente, com um clima diferente daquele que a gente vê no William Friedkin. O filme Exorcista de 1963 era muito mais claustrofóbico. Esse filme, O Exorcista Devoto, ele é mais aberto, ele é mais parecido com os filmes de terror contemporâneos, mas eu acredito que a principal qualidade dele, além de trazer esses elementos do cinema do Jordan Peele, principalmente do Corra, que é um filme de terror muito interessante do final da década passada, ele também consegue equilibrar melhor algumas elaborações feitas pelo Ari Aster no Hereditário e no Midsommar. É um terror um pouco mais introspectivo, é um pouco mais voltado para a melancolia dos personagens. Os personagens eles sempre se mostram bastante solitários dentro da sua perspectiva na história, e eu acredito que o David Gordon Green ele consegue explorar isso muito bem, principalmente na figura de uma enfermeira, mais a partir da segunda metade do filme. Eu me surpreendo bastante com a recepção dada a esse filme. Eu realmente considerava que ele seria, antes de assistir, algo próximo de um desastre, que eu acredito que seja o Halloween Ends do ano passado, embora ele tenha alguns espectadores que gostem dele. Eu imaginava que o Exorcista Devoto seguiria a mesma linha, e eu acho que não. Eu acho que aqui o David Gordon Green ele retoma alguns elementos, principalmente dramáticos ali do início da trajetória dele, no início dos anos 2000, sob o ponto de vista da série que ele acabou revitalizando a partir de 2018, que foi o Halloween, a série iniciada pelo John Carpenter. O David Gordon Green é um diretor de talento, ele consegue, como eu disse, selecionar um bom elenco para contar suas histórias,
e aqui eu acho que ele é auxiliado também pela montagem muito ágil. O filme em nenhum momento é cansativo, ele sempre interessa o espectador está sempre à espera do que vai acontecer. Não é um filme entediante como costumam ser os filmes de terror recentes, em que o espectador já sabe o que vai acontecer desde o primeiro minuto. Aqui há realmente, pelo menos a meu ver, algumas surpresas. E uma dessas surpresas externas ao filme é realmente essa recepção da crítica, à medida que a gente precisa lembrar alguns filmes que foram recebidos como obras-primas este ano, e realmente são filmes que não entregam o que prometem e não entregam aquilo que a bilheteria mostra que eles deveriam ter, que é uma qualidade extra, digamos assim, para que o espectador realmente seja transferido para uma história diferenciada, uma história original. O Exorcista Devoto, ele não pretende e sabe que não é um filme original, ele sabe que está estabelecido sobre determinadas premissas do terror, mas ele usa essas premissas de maneira muito efetiva. Então, eu acho que é um filme, a meu ver, injustiçado. Eu acho que ele merecia ser mais reconhecido e eu espero que o David Gordon Green ele consiga estabelecer essa nova trilogia do Exorcista a partir do sucesso que está fazendo essa primeira parte. Eu daria 4 estrelas de 5. Eu considero o Exorcista Devoto muito, muito bom e eu espero que você aprecie também o filme. Eu acho que você deve assistir o filme sem levar em conta esse número de críticas negativas feitas a ele. E eu considero essas críticas, em sua grande parte, injustas. Eu queria agradecer a você por ter acompanhado esse vídeo. Se você quiser curtir, compartilhar, será muito legal. E se você quiser seguir o canal, será muito bem-vindo. Muito obrigado. Até a próxima.